O experimento realizado tem como objetivo mostrar um transistor funcionando como um interruptor. O transistor é um dispositivo semicondutor de 3 terminais, o emissor, o de base e o coletor. Existem 2 tipos principais de transistores, o bipolar de junção e o de efeito de campo. Em nosso experimento, utilizamos um transistor do tipo bipolar de junção, mais especificadamente um NPN. No experimento, após a associação do transistor em um circuito, ele exerce a função de interruptor comum, com seu terminal da base funcionando como botão. O transistor está em posição desligado quando não há corrente fluindo para a base, e está em posição ligada quando a corrente flui para dentro dela. Para a realização da primeira parte do experimento, o polo positivo da fonte 12V é conectado ao resistor de 560 ohm. Em série, o resistor é conectado ao LED, que por sua vez liga seu coletor do transistor. Um resistor de 100 kΩ é conectado à base do transistor, que poderá ser ligado em diferentes partes do circuito por um fio. O polo negativo da bateria é conectado ao emissor do transistor, fechando assim o circuito. Ao variar as conexões do fio, será aferida as correntes que passarão no LED com auxílio de um amperímetro. Já na segunda parte do experimento, foi substituído o resistor de 560 ohm por um de 220 ohm e o potenciômetro no lugar da resistência de 100 kΩ. O fio, que na primeira parte do experimento era conectado a diferentes pontos do circuito, foi fixado entre a resistência de 220 ohm e o ânodo do LED. Ao variar a resistência do potenciômetro, aferindo-a com o ohmímetro, foi possível medir a corrente que passava no LED com auxílio de um amperímetro. Na primeira parte do experimento, mudamos o fio móvel de posição e colocamos em 3 pontos do protoboard onde houvesse mudança de corrente e, consequentemente, da intensidade luminosa do LED e anotamos seus valores. Analisando a tabela, percebemos que os erros não englobam os valores teóricos encontrados pelo software Tina. Isso pode ter acontecido pelo fato dos resistores utilizados apresentarem um erro em sua resistência, como mostrado na metodologia. Na segunda parte do experimento, fixamos a extremidade móvel no ponto B e também adicionamos um potenciômetro ao circuito. A resistência do potenciômetro foi variada, o que altera a resistência equivalente do sistema. Assim, houve mudança na corrente que passava pelo LED. Os valores de resistência do potenciômetro e a corrente que passa pelo LED foram aferidos e construiu-se um gráfico. O perfil do gráfico mostrou que, para a resistência acima de 30 kΩ, a variação na amperagem é proporcional à variação na resistência. Já para resistências menores, a variação na corrente passa a ser cada vez maior, se aproximando de uma assíntota. Foi observado desta maneira que, em ambos os casos, o transistor funcionou como um amplificador no valor da corrente. Assim, para um dado circuito em que a resistência equivalente é constante, como o experimento realizado na parte 1, o transistor pode vir a ser uma boa solução a fim de melhorar o desempenho do sistema. Já na parte 2, foi possível observar, através dos dados coletados, que a corrente em um sistema com um transistor aumenta com a diminuição da resistência em uma forma exponencial. Isso ocorre visivelmente a partir do LED, o qual é um importante componente para aferir e, consequentemente, otimizar o sistema. Devido ao baixo custo e sua capacidade de amplificar a potência em um circuito, o transistor detém, assim, uma importante relevância em sistemas eletrônicos.